Bom, pessoal, então, para encerrarmos a unidade 2, a unidade 2 ela foi composta por várias aulas, né, que abordavam as adaptações ao treinamento de força e adaptações de diferentes sistemas, né, do nosso organismo. Aqueles principais que são responsivos ao treinamento de força ou outros que são importantes para o desempenho físico, mas não tão responsivos ao treinamento de força, pelo menos de maneira crônica, como é o caso do sistema cardiovascular, né? Então, hoje, para encerrar, a gente vai falar sobre adaptações hormonais ao treinamento de força. Foquei nos principais hormônios relacionados ao treinamento de força, principalmente hormônios anabólicos. Não vou detalhar aqui funções dos hormônios, né? Qual que é a glândula responsável por secretar, isso aí já é fisiologia, fisiologia humana, fisiologia do exercício, né? Esse conhecimento já tem que ter vindo com vocês aí de antes, mas o principal aqui é nós entendermos se o treinamento de força promove ou não adaptações hormonais nos indivíduos que praticam tanto de maneira aguda quanto de maneira crônica, tá? Ah, Só para reforçar aqui, né, de uma maneira bem sucinta, né, o que determina os níveis hormonais, né? Então, a quantidade de hormônio que nós temos no nosso organismo depende da quantidade sintetizada pela glândula hospedeira. Vamos lembrar que hormônio é uma substância que é sintetizada por uma glândula e é liberada na corrente sanguínea, né? Então, para então ele ser encaminhado pelo sangue e agir no seu tecido alvo, né? Ah, então, a quantidade sintetizada pela glândula hospedeira, o ritmo de catabolismo de secreção para o sangue, a quantidade de proteínas transportadoras, alguns hormônios, eles são transportados pelo sangue, acoplados a uma proteína transportadora, a própria testosterona, por exemplo, ela se agrega a uma proteína transportadora para ser transportada aí pelo sangue até o tecido-alvo, tá? E as modificações no volume plasmático, ou seja, no volume sanguíneo mesmo, né? Se tem modificação no volume plasmático, os níveis hormonais podem também sofrer influência em função das modificações do volume plasmático. E o que pode estimular a atividade das glândulas endócrinas, ou seja, o que estimula as glândulas, que são as produtoras de hormônio, a produzirem, né, mais ou menos hormônios. Então a gente tem a estimulação hormonal, ou seja, um hormônio que age em uma glândula para essa glândula produzir outro hormônio. Nesse sentido, a gente tem, né, o eixo lá hipotalâmico, hipofisário, adrenal, que é bastante falado, e na fisiologia do exercício, né, é um exemplo de uma via onde há estimulação hormonal para síntese e liberação de outros hormônios. Nós temos a estimulação humoral, né, como que está o estado sanguíneo do indivíduo, que vai determinar a necessidade de produção de mais ou menos hormônios, né? Um exemplo é a liberação de insulina ou de glucagon pelo pâncreas, né? Isso é determinado pelos níveis de glicose plasmática, né? Então, ou seja, uma estimulação humoral, como que está o estado sanguíneo de determinada substância, que vai estimular a produção e liberação de mais hormônios. E a própria estimulação neural, então o próprio sistema nervoso agindo em alguma glândula para que essa glândula sintetize e libere mais hormônios, né? E nós ainda temos um outro fator interessante relacionado ao funcionamento do sistema endócrino, que é o ritmo circadiano, né? E acho mais fácil de lembrar nesse ritmo circadiano, né? Quanto ele influencia a nossa atividade endócrina, é o próprio hormônio do crescimento, né? Que a gente sabe que a atividade dele acontece aí, durante o sono, durante a noite. Então, o ritmo circadiano é também um fator que vai influenciar os níveis hormonais, tá? Bom, aqui tem um esquema síntese, né, e genérico, né, específico de um hormônio, né, então, de uma maneira genérica, como que esses hormônios, como que haveria, então, uma ação hormonal que favorecesse um melhor desempenho de força, né? Então, se nós começarmos aqui, ó, o exercício com sobrecarga de alta intensidade, deixa eu ver aqui a marcação, eu tenho aqui o exercício com sobrecarga de alta intensidade. A partir do momento em que o indivíduo fez esse exercício, há mecanismos de liberação hormonal, seja em função do estado moral, ou de outros hormônios, ou de estimulação neural, né?
esses hormônios são transportados, a interação com os receptores nos tecidos-alvo, né, promovendo então os efeitos locais, os efeitos celulares. Em seguida, vem as adaptações celulares, que não são imediatas necessariamente, né, podem ter adaptações que vão transcorrer ao longo de alguns dias, resultando no aumento da produção de força, né, aumento então da força, da potência, ou da própria, né, do próprio tecido muscular, né, que é a hipertrofia. E aí nós precisamos, então, para continuar promovendo essa via, para que essa via continue acontecendo, nós precisamos delinear adequadamente o programa de treinamento, seguindo, então, os princípios da sobrecarga progressiva, né, obedecendo a periodização e a especificidade. Então, essa seria a lógica aí de atuação do sistema endócrino agindo principalmente no tecido muscular para aumento da produção de força. Dito isso, de maneira geral, quais são as principais adaptações que são relacionadas ao sistema endócrino? Então, nós temos como possibilidade a quantidade de síntese e estoque hormonal, então a capacidade de produção e de estoque de hormônio pode ser aprimorada. Nós poderemos também melhorar o transporte hormonal através de proteínas de ligação, então não adianta, por exemplo, aumentar a quantidade de síntese de estoque de determinado hormônio, se esse hormônio no sangue ele precisa de uma proteína para ele ser transportado, então nós precisamos também de aumentar a quantidade dessas proteínas de ligação. O tempo necessário para a depuração dos hormônios através dos tecidos hepáticos e extrahepáticos, quantidade de degradação hormonal em determinado período de tempo, o quanto de sangue flui ao tecido com o estresse provocado pelo exercício, né? E a quantidade de receptores teciduais também. São possíveis fatores que podem explicar aí as adaptações do sistema endócrino, tá? Ao exercício físico. Agora falando especificamente dos hormônios, né? A testosterona é o hormônio anabólico mais conhecido. A gente vai dividir aqui entre respostas agudas e crônicas, tá? Então, primeiro com relação às respostas agudas, né? Então, só reforçando, a testosterona é um hormônio anabólico, ele trabalha auxiliando na síntese, né, de tecidual, na síntese de proteínas. Com relação às respostas agudas, em homens, tem vários fatores que vão influenciar as concentrações séricas agudas de testosterona. Então, o quanto de testosterona no sangue vai ser identificado aí durante ou logo após um exercício vai depender da massa muscular envolvida, então quanto de massa muscular foi envolvido no exercício, o tipo de exercício, a intensidade, o volume, ingestão nutricional, experiência com o treinamento, tá? Em mulheres, a resposta é muito limitada, muito limitada. A gente vai ver um gráfico um pouco mais para frente, que vai ajudar a visualizar melhor a diferença da resposta entre homens e mulheres, tá? E nesse trabalho aqui de Boston, né, colaboradores em 2000, eles viram que em mulheres submetidas ao treinamento de força, as alterações absolutas na concentração de testosterona são menos responsivas do que em homens, especialmente quando o volume é baixo e os intervalos de repouso são grandes. Então, é essa situação em que a resposta da testosterona, comparando homens e mulheres, é maior ainda, né? Quando o volume de treinamento é baixo, os intervalos são longos, então as mulheres são pouquíssimo responsivas ao exercício no que diz respeito ao aumento da concentração de testosterona, tá? Sérica. Nesse gráfico aqui, nós temos as respostas agudas da testosterona em vários protocolos de exercício. Então, aqui tem resultado de diferentes trabalhos, tá? Cada letra dessa aqui foi uma pesquisa diferente, e como nesses trabalhos foi dada a concentração mesmo lá sanguínea, então foi criado esse gráfico aqui com essa junção de vários trabalhos. Onde tem asterisco, nós temos uma alteração significativa, e onde não tem um asterisco, está representado por esse NC aqui, significa que não tem mudança significativa em relação ao repouso, tá? Então, e reforçando que são respostas agudas, o indivíduo fez o exercício, né, e imediatamente após o exercício foi medida as concentrações de testosterona,
sanguínea. E o que nós observamos aqui? Olha, de 11 trabalhos, nós temos só 3 que não identificaram um aumento significativo da testosterona em relação ao valor pré-exercício. Todos os outros, todos os demais, as concentrações de testosterona estão acima dos valores pré-exercício, dos valores de repouso, mostrando então que há um aumento agudo da testosterona em treinamento de força em homens, tá? Todas as pesquisas que foram feitas com homens. Nesses outros 2 gráficos aqui, nós já temos uma situação com uma organização diferente do exercício. No gráfico de cima foram realizadas séries de 3 RM, se não me engano, com 3 minutos de intervalo, e no de baixo, séries de 10 RM com 1 minuto só de intervalo. E as barras com cinza um pouco mais escuro são os homens, e as barras mais claras são as mulheres, né? E aí nós temos aqui a concentração de testosterona plasmática. Nós temos as situações, né? Pré-exercício, as 2 primeiras barras pré-exercício. Aqui pré-exercício em homens, aqui pré-exercício em mulheres. Aqui no meio ali do tempo do exercício, e as demais são pós-exercício, né? Imediatamente após 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos após o exercício. Os 2 gráficos da mesma maneira, tá? Os 2 gráficos representam aqui temporalmente a mesma coisa. E o que nós observamos, né? Olha a diferença da concentração de testosterona de homens em relação a mulheres em todos os momentos, seja no pré-exercício, seja durante o exercício, seja pós-exercício. Né? Então, as alterações são muito diferentes, as concentrações são muito diferentes de homens em relação às mulheres. Né? Das mulheres, não teve variação significativa, tá? Ao longo ali das medidas pré-exercício, durante, depois do exercício. E para homens, nós observamos aqui aumento significativo da testosterona em relação ao pré-exercício, né? Nesses momentos durante o exercício e até 15 minutos depois, nas duas organizações aqui do exercício, tá? Tanto com séries de 3 RM quanto com séries de 10 RM. Então, o que nos mostra esses dados até o momento? Que a testosterona, que é um hormônio anabólico, bastante responsivo ao treinamento de força, é responsivo principalmente em homens, né? Em mulheres, o aumento plasmático é muito difícil de ser observado, né? E é mais difícil ainda quando o volume do treino é mais alto e os intervalos de recuperação são maiores, tá? Com relação às respostas crônicas, o que nós observamos? O que isso quer dizer, né? Olha, depois de meses de treinamento, semanas de treinamento, como ficam as concentrações plasmáticas de testosterona, né? Essas alterações na literatura têm sido inconsistentes, tá? Então, tem trabalho que mostra tendência a aumento, trabalhos que mostram que não há uma alteração em repouso, tá? Parece não haver, então, um aumento gradual ou um padrão consistente na concentração de testosterona em repouso com treinamento de força, tanto em homens como em mulheres. Vocês vão ver que não, né, a gente começou pela testosterona, mas todos os demais hormônios eles não sofrem uma alteração crônica em repouso, porque normalmente esses hormônios eles também estão envolvidos em algum aspecto do metabolismo ali, de substratos, carboidrato, lipídio, proteína. E a alteração desses níveis hormonais em repouso implicaria em alteração também do metabolismo e para o organismo. Isso não é importante, não é interessante, né? Então, nós temos aumentos, né, agudos que vão ajudar na síntese proteica, mas que não se mantêm ali elevados cronicamente, tá? Hormônio do crescimento é outro hormônio anabólico bastante comentado, né? Para vocês terem ideia aqui, essa figura ilustra alguns locais de ação do hormônio do crescimento. Então, ele age nas células adiposas, age no músculo. Deixa eu mudar a caneta aqui. Age no músculo, né? Nos músculos, nas células do sistema imunológico, tá? Nas células do sistema imunológico, age nos ossos. E também age no fígado, por exemplo, promovendo a liberação do
o hormônio similar à insulina, né? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Então é um hormônio bastante importante no organismo e que age em locais críticos ali relacionados ao metabolismo de carboidratos e lipídios, né? Então já foi observado aí com relação ao GH e o exercício físico, né? Principalmente treinamento de força. Então, a atividade física, ela tem mostrado aumentar as concentrações de GH, tá? Então, o GH aumenta em função da prática da atividade física, aumenta o pulso de GH, ou seja, o quanto de hormônio, quanto de liberação hormonal acontece ali por minuto, então, como se fosse uma frequência de liberação do GH, e aumenta a quantidade liberada por pulso, tá? Então, isso resulta no aumento das concentrações de GH plasmáticos. Agora, qual tipo de exercício promove maior resposta de GH, nós ainda não sabemos, tá? Mas parece que a intensidade relativa do esforço é o fator mais importante. Intensidade relativa por quê? Né? Se nós pensarmos no exercício de força, pega um sujeito que nunca treinou na vida, né, que o RM de supino dele é 60 quilos, e um sujeito bastante treinado, que o RM de supino dele seja 160 quilos. Esses dois sujeitos, né, se eles fizerem um exercício de supino com 50 quilos, um vai estar muito próximo do máximo, o outro não vai estar nem em 50%, né, de um RM. Nesse caso, para o primeiro sujeito, cujo RM é 60 quilos, esse esforço, essa intensidade relativa é muito alta, é muito próximo do máximo. Enquanto para o outro sujeito é muito abaixo, né? Muito distante do máximo. Então, para esse primeiro sujeito, essa intensidade relativa mais alta vai promover maior liberação de GH do que no segundo sujeito, que a intensidade relativa para ele está muito baixa, está lá tipo 30%, né, de um RM, 40% de um RM. Então, para esse sujeito não vai ser uma intensidade suficiente para promover a liberação de GH, mesmo que eles façam o exercício na mesma sobrecarga absoluta, né? O que determina que a intensidade relativa, o quão próximo do máximo eu estou realizando exercício, né? E isso vai induzir uma liberação maior de hormônio do crescimento. Aqui alguns locais de ação do GH, né? Então o crescimento, ele age no crescimento do músculo, dos ossos e tecido conjuntivo, reduz a captação tecidual de glicose e aumenta a mobilização de ácidos graxos livres. Isso aqui é um tipo de ação dele que promove efeitos colaterais bastante ruins, né, em quem usa o GH de uma maneira indiscriminada, né? Porque essa diminuição da captação tecidual de glicose pode, em última instância, acabar acarretando em diabetes. E estimula a produção de fatores de crescimento semelhantes à insulina, IGF-1 e IGF-2, sendo que esses fatores semelhantes à insulina também são anabólicos, tá? Eles são as somatomedinas, então também são hormônios anabólicos importantes para a síntese tecidual. Bom, com relação às respostas agudas, então, o GH aumenta durante o exercício, né, e até 30 minutos depois de exercícios com sobrecarga, e o quanto ele vai aumentar depende da seleção do exercício, né, do tipo de exercício, da intensidade, do volume, do intervalo de descanso entre as séries e se há suplementação de carboidrato ou de proteína, né, então já foi verificado efeito de suplementação na resposta do GH. Nesse gráfico aqui nós temos as respostas hormonais, né, do GH em vários protocolos de resistência em homens, né? Então aqui nós temos 10 estudos diferentes, 10 trabalhos diferentes que foram compilados nesse único gráfico. Nós temos aqui as concentrações do hormônio do crescimento em microgramas por litro de sangue. E onde tem asterisco, significa que houve variação significativa do hormônio pós-exercício ou durante o exercício em relação às concentrações hormonais de repouso. E que nós observamos que dos 10 trabalhos, os 10 mostraram uma variação significativa no sentido de aumento de concentração durante ou após o exercício.
tá bom? Se vocês verificarem na legenda aqui, desse gráfico do anterior da testosterona, vocês vão ver aqui algumas características dos exercícios e de quais trabalhos se tratava. Então, por exemplo, o E, né, que aparentemente tem maior concentração aqui, ó, são sessões de levantamento olímpico, né, e o trabalho do Kramer, tá bom? 8 exercícios, 3 séries de 10 RM com um de intervalo. Desculpa, esse aqui já é o H, tá? Só tem aqui detalhado, sessão de levantamento olímpico, né? O F e o H, 8 exercícios, 3 séries, 10 RM em cada série, com um minuto de intervalo entre as séries, né? Então, vocês têm um detalhamento aqui, se tiverem curiosidade, tá bom? Bom, cronicamente, esse hormônio, ele nem deveria apresentar alterações em repouso, porque ele está muito ele é de uma maneira muito importante no metabolismo de carboidratos e dos ácidos graxos, e isso poderia provocar algum desequilíbrio importante, né, no metabolismo. Então, o treinamento de força, ele parece não afetar a concentração de GH em repouso, tá? E isso pode estar relacionado, como eu disse, ao papel do hormônio do crescimento no controle homeostático de muitas variáveis, por exemplo, a glicose. Então, não é interessante que após semanas ou meses de treinamento de força, como em cada sessão a minha concentração de GH aumenta, depois de 6 meses ela já permanecer aumentada em repouso. Isso não acontece, tá? E não deveria acontecer, porque vai afetar o metabolismo, e principalmente da glicose, né? Aumentar, né? Agora eu vou passar para um hormônio catabólico, cortisol, né? As respostas agudas, então, alguns estudos demonstram elevação na concentração de cortisol, né, durante a sessão aguda de exercícios com sobrecarga, e a resposta similar entre homens e mulheres. E com relação às respostas crônicas, o treinamento de força ele não produz um padrão consistente de secreção de cortisol, então também não afeta cronicamente as concentrações de cortisol em repouso. É normal que alguns trabalhos tragam essa razão testosterona cortisol, porque, né, vocês podem encontrar em alguns artigos, porque isso mostra uma relação anabolismo-catabolismo. Então, só para ver se naquele momento de avaliação eu tenho, por exemplo, mais anabolismo ou mais catabolismo. Então, essa relação mostra, testosterona cortisol mostra essa relação anabolismo-catabolismo, tá? O nosso penúltimo aqui é o hormônio anabólico, né, que são as somatomedinas, ou fatores de crescimento da insulina acima, né, ou similar à insulina, são liberados pelo fígado, tá? Agudamente, uma sessão de exercício com sobrecarga pode ou não aumentar a concentração de IGF no circulante, né, mas parece afetar a sua atividade ao modificar sua afinidade às proteínas ligantes. Então, mesmo que não aumente a sua concentração, a atividade do IGF-1 parece ser aumentada durante a atividade física, né? E cronicamente, nós temos aqui alguns estudos que apontam um aumento das concentrações de repouso, inclusive em mulheres, tá? Do IGF-1. Então, um dos poucos hormônios em que há uma direção mais clara de que há alterações crônicas, né, da concentração hormonal em função do treinamento físico, tá? E aí volume e intensidade são importantes para determinar essas adaptações crônicas do IGF-1. E, por fim, é a insulina, que infelizmente também tem sido utilizado por algumas pessoas para tentar conseguir uma resposta de hipertrofia, treinamento de força, né? Agudamente, a concentração sérica de insulina diminui durante uma sessão de exercício com sobrecarga, né? Então, isso aí a gente já provavelmente é o tipo de resposta que vocês já viram aí lá na fisiologia do exercício, né? E cronicamente ele parece não afetar a sensibilidade da insulina, apesar de ser um hormônio anabólico potente, né? Ela parece ser mais afetada pela concentração da glicose e ingesta dietética do que pelo próprio exercício físico. Então, é um tipo de hormônio em que as concentrações de glicose plasmáticas afetam mais a sua atividade e concentração do que o próprio exercício físico.
Tem um livro de treinamento de força que, se alguém tiver interesse em comprar um livro de treinamento de força, é um livro que eu recomendo, tá? O nome dele, se não me engano, é Fundamentos do Treinamento de Força e do Condicionamento. Eu solicitei esse livro para a biblioteca, então vocês encontram ele já na biblioteca da universidade, assim que vocês puderem acessar a biblioteca, né? E quando ele trata, ele tem um capítulo que fala de adaptações hormonais, treinamento de força, e lá no final ele dá algumas sugestões de como manipular o sistema endócrino com o treinamento de força, né? Então eu trouxe aqui essas recomendações desses autores que estão nesse livro para vocês conhecerem esse ponto de vista, né, sobre como manipular o sistema endócrino com o treinamento de força. Então, um primeiro ponto é que quanto maior o número de fibras musculares recrutadas para um exercício, maior será a extensão do processo de remodelação do músculo todo, né? Então, se eu tenho mais fibras trabalhando, né, maior vai ser a remodelação do tecido muscular. E somente as fibras musculares ativadas pelo treinamento de força estão sujeitas à adaptação, incluindo as adaptações hormonais, né, ao estresse. As adaptações neurais não, né? Nós vimos lá, por exemplo, o efeito cruzado, né? Porque nós temos adaptações que favorecem uma maior produção de força, mas que acontecem no nível central, né? Agora aqui nós estamos falando de uma adaptação local, de uma adaptação tecidual, então são os tecidos que vão ser estressados que vão sofrer a adaptação. Para aumentar as concentrações plasmáticas de testosterona, né? Então a sugestão desses autores é utilizar exercícios para grandes grupos musculares, altas intensidades, né? Então trabalhar próximo ali de 1 RM, utilizar um volume moderado a alto, né? E aí obtido com séries múltiplas ou exercícios múltiplos, e utilizar períodos de recuperação curtos. Para aumentar os níveis do hormônio do crescimento, né? Então, utilizar sessões com concentrações altas de lactato. Então, foi observada uma associação entre concentração de lactato, né, plasmático, e as concentrações de GH. Então, exercícios que promovem aumento das concentrações de lactato sanguíneo, né, geralmente são exercícios que também promovem um maior aumento das concentrações de GH. Utilizar a intensidade alta, por exemplo, séries de 10 repetições máximas, 3 séries de cada exercício, né? Então o trabalho total vai ser alto, vai ser elevado, e período de recuperação curto. E a dieta suplementar com carboidratos e proteínas antes e após a sessão de treinamento. Isso aí já não é conosco, né? E para otimizar a resposta dos hormônios das suprarrenais, né? Então, utilizar volume alto, grandes grupos musculares, curtos períodos de recuperação, variando o protocolo de treinamento, duração do período de recuperação e volume para permitir que a glândula suprarrenal se engaje no processo de recuperação, tem um nome sobrando aqui, secretando menos cortisol. E para prevenir as respostas catabólicas crônicas do cortisol também, tá? Então isso vai permitir que o estresse do exercício não resulte em um uso excessivo, né? Ou que é o overuse ou sobretreinamento. Bom, é isso aí de adaptações hormonais. Vocês viram aí os principais hormônios, principalmente os hormônios anabólicos, né? Que são geralmente os que mais interessam, é o treinamento de força. E é importante nós ressaltarmos, então, que a maior parte deles sofrem variações agudas. A testosterona, especificamente, tem uma variação muito maior em homens do que em mulheres, mas que, cronicamente, nós praticamente não observamos adaptações desses hormônios em função deles atuarem em outros processos para além da remodelação tecidual, né? E quando eles agem, por exemplo, no metabolismo, né? Alterações crônicas em repouso poderia implicar em alterações no metabolismo, e isso não seria interessante para o organismo, né? Então, por isso, as adaptações crônicas elas são bastante limitadas ou até mesmo inexistentes em vários desses hormônios. Bom, é isso aí, pessoal. Encerramos aqui, então, a unidade 2.